Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RessoiCast, um espaço em que o paciente está no centro de sua história e não a doença. Hoje nós recebemos aqui a doutora Daniele Novaes, que é ginecologista e vai conversar um pouquinho com a gente sobre saúde da mulher, e nós teremos aqui um encontro muito interessante. Daniele, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Samira. Eu que agradeço e fico extremamente feliz pelo convite, nessa oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre a saúde da mulher, que é uma delícia, né? Daniele, conta um pouquinho pra gente de onde você é, como foi a sua formação e qual é a principal área de atuação sua como ginecologista. Então, eu sou ginecologista e obstetra. Eu formei na UFES, né, que é a Federal do Espírito Santo, em 2011. E desde então eu venho trabalhando como saúde da mulher. Cada vez mais eu fui me aprimorando nos estudos, Samira, porque assim, eu sentia muita falta de muitos porquês, né, de alguma determinada doença, porque que às vezes aquele tratamento que eu passava não tinha um resultado que eu esperava. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais dentro dos estudos da medicina integrativa e hoje eu tenho um olhar muito mais amplo para essa saúde da mulher. Então eu consigo trazer muita mudança no estilo de vida que vai fazer toda a diferença no meu tratamento. É interessante. E quando a gente fala nessa parte, né, de saúde integrativa, é realmente integrar saberes, né? A gente trazer essa medicina tradicional que a gente veio de bagagem e tentar entender como que, de fato, a forma como a gente gere a vida e vários aspectos vão interferir. Sim. Né? Então, esse olhar um pouco mais amplo, eles nos dá a possibilidade de entender coisas que antes seria um pouco mais difícil. Eu falo que nós, como ginecologistas, a gente não pode fragmentar a mulher pensando na parte reprodutora, né, como ginecologista. Mas a gente tem que olhar que muitas das doenças que compõem uma candidíase, qualquer outra secreção vaginal, muitas vezes está o problema emocional, né, alguma outra alimentação. Então, a gente conseguindo olhar essa mulher como um todo, a gente resolve muita coisa. Exato. E nesse encontro, né, extremamente interessante aqui a participação da doutora Daniele Gardoni, que é nutricionista, minha co-host aí nos programas, e a gente vai abordar muito essa questão da parte nutricional nessa gestão do estilo de vida. Então, assim, e pensando na melhor idade, vamos falar assim, né? Porque nós estamos perto na casa dos 40. Vamos a gente está aí, né? Algumas mais perto, eu estou exatamente aí na casa dos 40 e vamos entrar nesse momento, que eu acho que é um momento em que as mulheres buscam um pouco mais, né? Claro que para se cuidar não tem idade, obviamente. Claro. Mas essa é uma idade que realmente brilha um pouco, quando a gente entra nos 40. E uma das queixas mais comuns nessa idade para a mulher é a fadiga. E aí a gente já começa a entrar naquela dúvida, será que já é um momento? Será que aqui os meus hormônios já estão caindo? O que eu posso fazer? Ainda não estou na menopausa, às vezes nem entrou na peri ainda. Sim. Mas essa é uma idade muito interessante para começar a trazer à luz para as mulheres de algumas mudanças, não é mesmo? Com certeza. Na verdade, falando das 40 a mais, né, que hoje usa muito esse termo, é uma idade que eu falo assim, a mulher hoje ela tem múltiplas funções. Então, é casa, é filho, é marido, é trabalho. São várias coisas que realmente a gente quer abraçar tudo. Pelo menos hoje eu atendo muitas mulheres com esse perfil. E elas falam assim, nossa, Dani, mas eu cuido tanto dos outros e esqueço de mim. E aí vem fadiga, cansaço, são hoje, eu falo que eu cargo-chefe de sintomas mesmo, né? E eu falo, gente, mas para você cuidar do outro, você tem que cuidar de você. A gente só vai cuidar bem do outro, seja filho, marido, casa, enfim, se a gente estiver bem. Se a gente estiver sobrevivendo, que é nem vivendo, né? Que algumas pessoas a gente não sabe nem como que estão em pé. Como que você vai cuidar bem do outro? Então, a gente trazer essa consciência para esse autocuidado, dessa importância da gente sempre estar avaliando os exames, sendo realmente vendo como é que vai estar a sua saúde, faz toda a diferença. E a gente se preparar para esse 40 a mais, se preparar para essa, igual você falou, às vezes não é uma menopausa, nem pere ainda, mas a gente já se preparar para essa fase faz toda a diferença, porque a gente sabe que com a chegada mesmo da menopausa, o comprometimento da saúde é considerável, né? Tem muita coisa envolvida. Então, se a gente puder fazer esse preparo já antes, faz toda a diferença para quando a gente realmente chegar nesse momento.
Perfeito. Vamos lá. Como é que a gente coloca o pilar da alimentação nesse contexto? Vamos lá. Em tudo, né? A Dani vai poder falar melhor do que eu, mas a alimentação é a nossa base. Começando por ele, porque assim, tem os vários outros, mas Vários esse outros. aqui realmente eu tem julgo tem como que começar. principal. Influencia em tudo, né? É igual a Dani falou. Dani. Igual a Dani falou. É um preparo que começa muito antes da menopausa começar. E eu acho que todo o seu estilo de vida até chegar nesses 40 mais vai determinar muito a forma como que você vai chegar lá, né? Então, até mesmo quando começar a perimenopausa, a menopausa, os sintomas que vai ter, a forma que o corpo vai reagir a esse momento, a essas alterações, vai dizer muito de como foi seu cuidado até ali, Exato, né, Dani? Exato. Por exemplo, uma alimentação muito rica em açúcar, uma alimentação muito rica em gordura, ou seja, uma paciente já em sobrepeso, obesidade. Ela vai chegar nessa fase com muito mais sintomas, com muito mais dificuldade do que uma pessoa que já vinha tendo um bom padrão alimentar, tendo um bom estilo de vida, ganhando massa muscular, então a quantidade de proteína que ela ingere faz toda a diferença. Isso vai repercutir no pós dela, nesse período menopausal, nesse período de transição que seja. Então, assim, a alimentação, para mim, é a base. Porque a gente tem que pensar que quando começa mesmo a menopausa, né, a perimenopausa, os 40 a mais, o que vai acontecendo? Vai diminuindo fisiologicamente massa muscular. Então, Exatamente. assim, é normal que isso aconteça. Meus pacientes, eles escutam muito. Eu falo, ó, massa muscular é tesouro para velhice. Não é nem para velhice. Massa muscular a partir dos 40 é tesouro. A gente precisa manter, a gente precisa ganhar. Até mesmo essa tendência de ganho de peso, que é o metabolismo que cai Sim. também. Desenvolvimento, às vezes, de dislipidemias, acúmulo de gordura, região abdominal. Vai acontecendo muito, principalmente a partir dos 40. E as alterações hormonais que acontecem na mulher, elas propiciam muito isso. Exatamente. Né? Então, e a alimentação é a base de todas essas questões, né? Não dá pra gente falar de uma saúde boa, uma saúde adequada, sem a gente ter uma alimentação também boa por trás. Não tem como. A conta não fecha. E é interessante uma coisa que você falou antes, né? Essa idade que a gente está colocando, dos 40, hoje, mulheres tendo filhos um pouco mais tarde, talvez seja a idade que elas estejam mais sobrecarregadas. Sim. Por toda essa gestão da vida, igual você mesma colocou, né? Então, assim, tendo filhos mais tarde, o auge da carreira profissional da mulher, o auge da mulher ali, né? Que é a fase, acho que mais bela da mulher é ser mãe. Sim. E cuidando de tudo, gerindo os seus relacionamentos. Vou dar uma opinião pessoal, né, gente? Eu tô próxima também dos 40, né? Quase chegando. E eu tô com um filho pequeno. Então, eu vejo como a sobrecarga ela aumenta. Eu achava que eu tinha uma vida corrida antes de trabalho. Tinha, obviamente, mas hoje, associando o trabalho com a família e o filho, eu vejo que eu faço, nossa senhora, é muito mais. E se a gente não está preparado, a gente não tem uma saúde, a gente não tem um corpo que reage a toda essa necessidade, essa demanda que eu preciso, realmente a gente não dá conta. Então, assim, aí vem vários outros transtornos, vários outros distúrbios, doenças mesmo, da qual a gente poderia evitar se eu tivesse me preparado antes para essa fase. Perfeito. Agora eu vou entrar numa questão polêmica. Tem alguns colegas, até colegas mesmo de trabalho, que questionam, por que a gente passa, às vezes, suplementação? Porque alimentação você consegue tudo. Será que precisa suplementar? Moda de ficar tomando, né, suplemento? Mas Sim. Vamos lá. Primeiro, a gente tem hoje... A oferta de alimentos não é a mesma da época dos nossos avós. O padrão alimentar da população mudou completamente. Demais. Então, é um padrão que está aí, eu acredito que era isso que você fala, muito mais rico em industrializados, ultraprocessados do que comida de verdade. Né? Então, era muito mais fácil antigamente a gente obter os nutrientes do que hoje na dinâmica que os alimentos são ofertados. Exatamente. Eu vejo duas situações nesse quesito. A primeira delas até mesmo a gente está falando da correria do dia. Então, é muito mais fácil eu pegar um alimento já
pré-pronto, vamos falar assim, que eu vou só colocar no forno, ou eu vou desembalar que ele já está mais ou menos pronto, eu incremento e comer, do que eu ter que preparar todo o alimento e tudo mais. Então, hoje, a própria correria faz a gente se alimentar mal. Eu tô atrasada para um trabalho, eu vou comer um lanche ao invés de almoçar. Eu vou comer um hambúrguer ao invés de almoçar. Quantas fazem isso, né? Essas substituições. E o outro motivo é... agora a gente vai ter que cortar. Sem problema. E o outro motivo... Pode começar de novo. E o outro motivo? Porque tem hora que eu me perco, eu vou pensando nas coisas, eu perco o que eu ia falar. Sem problema. Eu penso... E o outro motivo? O outro motivo. O raciocínio foi... Eu fui e não voltei. Vamos lá. Gente, peraí. O que eu ia falar mesmo? Da correria. Uhum. Das escolhas rápidas. Você ia falar do fato da gente não conseguir também nos próprios alimentos. Você ia falar da mesma quantidade que antes tinha? Porque eu pensei em falar sobre isso em algum momento. Por exemplo, a gente compra hoje, né, um tomate, né, uma batata. Se você for pensar assim que hoje a produção de alimentos é feita em escala, aqueles alimentos hoje não têm a mesma quantidade de nutrientes que nos nossos avós. Então, eu não sei se era isso que você ia falar. Eu ia falar que a gente não ia conseguir diversificar o tanto que a gente deveria no alimento. Também. Aí você complementa com isso. E o outro motivo? Pode só começar dessa parte? Pode ser, menina? Só desse outro motivo? Eu já marquei aqui a parte que eu vou cortar depois. Então Aqui, tá. e Então deixa só... Mas volta na pergunta, que aí fica melhor. Pode ser. E deixa eu fazer um outro pedido. Vocês trazem um pouquinho de água, por favor? Minha boca já secou. Eu posso voltar na pergunta e depois a gente vê se corta tudo e começa de novo. Ou só volta na resposta da Dani do início. Vocês que sabem. Nesse quesito, aí se você quiser falar de novo da correria, eu acho que fica mais fácil. Pra mim, tanto faz. Gente, desculpa. Imagina. Deixa ele pegar água pra gente. Eu acho que vai ter muita mulher que vai se encontrar nessa fala. Mas é a realidade. Ontem um atendimento até lá no Casu. Aí eu falei que eu puxei a orelha. A mulher já muito obesa, um nível de obesidade assim absurda, hipertensa, diabética, dislipidêmica, assim, tudo alterado. Mas alterado mesmo. Vocês vão voltar? Você volta a pergunta. Eu vou voltar na pergunta. Mas aí, porque meu netinho leva Coca-Cola? Porque meu netinho pede um lanche? Meu netinho leva açúcar? Eu falei pra meu bem, olha só, infelizmente, a gente... Porque o netinho tem que fazer começa um com o adulto. esforço, entendeu? Não tem jeito, né? Então vamos lá. Antes, só... Eu vou falar... A jarra no meio. Tá. Desculpa. Aqui? Tá bom? Tá bom? Bom, deixa eu voltar então. Bom, e tem uma questão que eu vou entrar aqui que é um pouco polêmica, mas que vale a pena a gente conversar. Tem muitos colegas médicos, colegas de trabalho, multidisciplinar, que questionam: mas tá essa modinha de suplementação, será que a gente precisa suplementar? Será que o alimento não daria conta, né, sozinho? Porque realmente a gente vive um momento em que tem havido essas indicações, que é algo que a gente gosta muito, né? De forma individualizada, obviamente. Como que você enxerga a suplementação na saúde da mulher? Samira, eu vejo como excelente ponto e hoje sim necessário, tá? Apesar das críticas que a gente realmente recebe e escuta. Hoje eu vejo 2 pontos, assim, primordiais relacionados à necessidade da suplementação. Primeiro, a gente não consegue comer variedades de alimentos igual a gente tinha antes. Então, até mesmo que seria o segundo ponto, a rotina corrida, hoje a gente desembala muito mais, a gente come alimentos mais pré-prontos, né, já com mais facilidade de preparo do que realmente descascar os alimentos, cozinhar para depois consumir. Então, eu vejo que hoje esses motivos faz com que a gente necessite da suplementação. Por melhor que aquela paciente acha que ela come, ainda não é tão diversificado a ponto de suprir toda a necessidade na alimentação dela daqueles nutrientes necessários. Perfeito, porque na época dos nossos avós,
né? A gente pensa assim, além de ter mais tempo para cozinhar, Sim. que hoje a demanda nossa ela é muito alta, e essa demanda da casa dos 40 ela é enorme, porque a idade que a mulher já espera um pouco mais para ter filho, é o auge da carreira da mulher. Então, é um momento em que fica realmente difícil gerir as 24 horas Sim. para caber tudo. Então, nem sempre as escolhas vão ser as melhores que a gente gostaria, e por mais que a gente oriente as pacientes, ainda assim, alguma suplementação individualizada, personalizada, Sempre. cabem. Sim, e é o que você falou lá no começo, Samira. Se as pessoas realmente se alimentassem de comida, de alimentos de verdade, talvez a gente conseguiria chegar mais próximo desse ideal em questão de ingestão de nutrientes. Mas o padrão alimentar atual, ele é muito deficiente. Muito deficiente. Ele é muito pautado, igual a Dani colocou, em alimentos ultraprocessados. Então, é muito difícil a gente conseguir alguém que consiga, somente pela alimentação, ingerir tudo que ela tem necessidade e principalmente em algum ponto da vida que tem alguma demanda, ou às vezes uma patologia associada, que precisa de alguma atenção especial, né? Algum nutriente especial, vamos E um dizer outro ponto, gente, é que o nosso solo hoje não é o mesmo de antigamente, né? Exatamente. Então, muita coisa mudou. Agrotóxico também, que a quantidade tá absurda, que a gente vê isso. Então, assim, eu não consigo ver hoje, por mais que tenha uma alimentação, né, que a nutricionista faça personalizada, próximo do ideal, né? próximo do ideal, a pessoa conseguir. E outra, gente, ninguém faz 100% da dieta prescrita. Não mesmo. Vamos ser honestos, né? A gente Honestidade não intelectual faz. por aqui. Não, é difícil. É difícil, né? Então, assim, eu vejo a suplementação, como você falou, Samira, obviamente personalizada. Também passar tudo igual para todo mundo, aí a gente não tá fazendo nada personalizado, né? Exato. Então, a gente tá fugindo realmente do que é o adequado. Mas atender a demanda daquele paciente, a necessidade daquele paciente, com certeza. Então, eu só vejo como vantagem. Perfeito. Daniele, sobre a atividade física, né? Pegando essa idade que eu tô chamando de ouro aí dos peri 40, 40 mais, como é que você enxerga a introdução, o estímulo da atividade física em trazer esse reequilíbrio hormonal, que já a gente sabe que é uma fase que a gente começa a cair? Você está trazendo a minha ordem de importância, hein, Samira? Vejo como segundo mais importante também a atividade física. Como a Dani falou anteriormente, a própria idade, o avançar da idade, faz com que a gente perca musculatura. E é fato isso, gente. Idoso, qual que é a principal característica? Mais magrinho, mais tecido gorduroso, a presença, a composição corporal dele, né, de mais gordura. Ou seja, musculatura é pouca. Eu falo que assim, cinturinha roliça, perninha fina, né? Aquele padrão, né? E às vezes é aquele idoso que tem uma dificuldade de andar, de sentar, exatamente porque não tem a musculatura sustentando aquele corpo. Então, se a gente vai desde aí, né, vamos falar da juventude, da fase adulta, já suprindo essa musculatura, a gente vai chegar aos 40 a mais com uma musculatura fortalecida, né, trazendo saúde para esse indivíduo, né, para essa mulher, no caso que a gente está conversando. Então, a atividade física ela é fundamental. Eu falo que ela é um estoque, ela é um banco de músculo. E a gente precisa disso para o nosso 40 a mais. Eu falo que é trazer funcionalidade, né? Exato, Dani? não Então, depender do outro, exatamente. né? Você quer, é o que eu repito muito isso diariamente. Você quer guardar suas compras sozinho, carregar suas sacolas, tomar banho sozinho, amarrar seu cadarço sozinho quando você estiver mais velho. Você tem que começar a prover isso agora. Não adianta chegar lá na frente e querer revolucionar. Isso a gente começa a construir de agora. E eu falo, você toma banho todo dia? Escova dente todo dia? Pois é, atividade física também é assim. A gente precisa, o corpo foi feito para movimentar, né? E a gente movimentava muito mais antigamente do que hoje. Exatamente. Hoje a gente já considera o auge a pessoa que faz 1 hora de exercício físico no dia. Não é? Tem que refletir sobre isso. A gente tem que parar para pensar. Antes, trazendo aí nossos avós, trabalhava na roça, ficava varrendo terreiro, o homem saía para poder, né, pegar o alimento, caçar, que seja. Hoje a gente está sentado basicamente o dia inteiro, atendendo, trabalhando, é um escritório. Precisa ir daqui e ali, vai de carro. Vai de carro, né? Então, assim, a gente tem que resgatar um pouquinho do nosso passado. Então, a gente tem que trazer o exercício físico para até funcionalidade. Não é nem estética, né? Estética vem como consequência, mas é a funcionalidade mesmo desse corpo. Mais polêmicas, vamos lá. Eita. Vamos pensar aqui. Muito comum, mulheres
nessas condições, nessa idade, estou fadigada, e aí vai buscar, às vezes, de cara, uma reposição hormonal e não pensa nessa base. Uma coisa que eu gosto de explicar para as pacientes, que, assim, que é uma reflexão muito interessante a convidar. Pergunto, às vezes, para a mulher assim, você sabe quanto que um homem, nessa idade de 40 anos, tem de testosterona? Você sabe quanto que uma mulher, geralmente, tem? A diferença ela é absurda. Então, quando você fala de um homem, eu espero, na casa dos 40, que ele tenha lá, pelo menos uns 600, 700 de testosterona, fisiologicamente. E a gente tem muito homem aí que não tem isso. Por quê? Sim. Porque não faz nada. Da mesma forma a mulher. Só que a mulher, né, no nosso lado, a gente já tem ela muito mais baixa fisiologicamente. Mas não pode ser 10. Né? A gente deveria ter aí pelo menos uns 30. Se uma mulher faz atividade física só pela atividade física em si, ela não consegue sair, às vezes, numa testosterona de 10 e ir para 40 só por isso? Será que ela já tem que partir direto para repor uma testosterona? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Polêmica mesmo. Vamos lá. Eu sou da teoria seguinte, eu gosto do hormônio, gosto, acho que ele faz muito sentido, porém, hoje tudo virou hormônio, né? A gente quer corrigir qualquer problema com o hormônio, e não é assim. Eu falo que tudo que falta, mas também tudo que é muito, vai prejudicar a sua saúde. Então, óbvio, um hormônio baixo prejudica, mas muitas das vezes, é igual você falou, Samir, eu resolvo essa falta desse hormônio com uma alimentação adequada, ajustada, associada à atividade física. Eu não preciso partir para o hormônio, porque o hormônio, ele não tem só vantagem. Ele tem as desvantagens dele também. Por melhor que você faça, na dose adequada, tudo, ele vai ter as desvantagens. Então, eu falo que não dá pra gente, por exemplo, querer engravidar, outra linha, né? Querer engravidar dormindo meia-noite. É a mesma coisa, eu vou querer ter uma testosterona alta, uma disposição, uma vitalidade mesmo, dormindo tarde, alimentando mal. Não, mas eu vou fazer a minha reposição de testosterona e eu vou estar nova, com a minha libido lá nas alturas. Porque a principal queixa hoje, principalmente nessa idade, é uma libido baixa. Aí, muitas das vezes, a pessoa já chega falando assim, ai, Dani, eu queria dosar o meu hormônio, porque deve estar baixo, porque eu não tô bem, tô cansada, fadigada, libido ruim. Aí a pessoa já acha que é o hormônio, mas o hormônio tá lá em 8º lugar. Com a justificativa. E ele é consequência. E é consequência de um estilo de vida. E eu acho que até fazendo o link com o que a gente falou anteriormente da suplementação, sim, também é muito do que a gente está vivendo hoje. O imediatismo. As pessoas, elas não querem mudar o padrão de vida. Elas não querem... minha alimentação tá ruim, eu tô fazendo atividade física, não tô, eu tô muito estressada, eu tô dormindo tarde, eu não tô dormindo, meu sono é muito ruim. Não, mas eu quero fazer suplementação de vitamina, eu quero tomar o hormônio, porque isso vai resolver. Exatamente. É isso, eu quero resolver. Mas eu não quero olhar a base, né? Eu ia falar isso agora. A pessoa acha que basta estar suplementando, aquele monte de potinho de suplementação. E o hormônio, pronto, eu tô ótima, minha saúde tá impecável, eu tô suplementando, tô usando hormônio. Mas e a base? A gente não constrói uma casa em cima de areia. Exatamente. Ela vai cair. Pessoal, eu acordei um dia de manhã, abri o WhatsApp, vi uma paciente minha postando a mesa de café da manhã dela. Fiquei apavorada. Cheio de pote de suplemento. Na verdade, ela estava começando a ser minha paciente. Tinha consultado comigo uma vez. E aí ela mostrou aquela mesa lotada de pote de suplemento. Tinha passado, era uma vantagem, num colega, enfim, né? E a pessoa tinha até prescrito, inclusive, reposição de testosterona, porque ela tinha 10 de testosterona. E aí, no dia que eu vi, eu falei, eu preciso que você volte no consultório. E aí, acabou que, conversando muito, construindo a relação de confiança, a gente tirou isso tudo, deixou uma suplementação ok para ela, que de 20 e tantos itens a gente baixou para 8, que tava ok. E atividade física entrou. Ela saiu de 10,8 para quase 40 em 3 meses. Em 3 meses. Posso acrescentar um outro ponto que eu também acho fundamental? O sono. É o nosso próximo. Já antecipei. Você já antecipou. A transmissão de pensamento está ótima. Total. Conexão total. Vamos falar sobre ele. Porque, gente, é um conjunto de atitudes, né? E realmente é muito mais fácil eu tomar um medicamento, tomar um hormônio, tomar um suplemento, do que eu mudar os hábitos. Mudar hábitos requer esforço, requer um preparo, uma organização. Então, uma alimentação que às vezes eu ia comer
embalando, desembalando qualquer coisa, eu vou ter que descascar, vou ter que preparar, vou ter que cozinhar, demanda mais tempo, concordo plenamente. Nossa, mas atividade física, às vezes acordar mais cedo, ou deixar de fazer aquela saidinha que eu ia dar para poder ir treinar, mas é isso que vai dar a diferença. E como eu quero ter uma testosterona boa, como a gente está usando como exemplo, se eu não durmo bem, por isso que eu falei que acrescentar o sono, porque a testosterona ela vai ter um pico maior pela manhã. Então, se eu não tenho uma boa noite de sono, acordo várias vezes, ou eu durmo muito tarde, que eu não faço um ciclo adequado, como eu vou querer ter uma testosterona boa? E aí a pessoa quer o quê? Tá disposta, animada, libido alta, magra, mas eu não quero fazer nada, eu não quero comer, eu não quero fazer exercício, eu não quero dormir. É difícil, é difícil. Construir, né, esse conhecimento, esse entendimento, não é simples e demanda também que a gente ajude a paciente a entender quais os pontos da vida dela em que a gente vai mexendo. Então, assim, para quem está nos ouvindo, é claro que não é simples, a gente não consegue mudar tudo de uma vez. O que a gente conversa sempre é, vamos escolher um ponto qual primeiro. Pilar daquele que está precisando. Qual que é o pilar de mais atenção naquele momento? Mexer. Eu ainda brinco assim, qual incêndio que está queimando mais? O que a gente vai apagar primeiro? Né? Vamos resolver aqui, porque é isso, são vários pilares. A gente já conversou aqui sobre isso várias vezes. São vários pilares que formam toda a base da nossa vida. E às vezes um está precisando de mais atenção que o outro naquele momento. Né? Então, é isso. É para onde eu vou direcionar minha atenção agora e que automaticamente tudo vai se encaixando e ajustando ali, né? Exato. A gente começa naquele ponto, depois que aquilo se ajustou, a gente vai caminhando. Né? E vamos lá, já que a gente está falando aqui então, né, desse contexto da idade, como é que a gente diferencia a perimenopausa da menopausa? Porque é um momento aí de transição, né? É claro que isso é um diagnóstico médico, mas como que a gente caminha em entender em qual fase que essa mulher está? Vamos lá. A literatura traz pra gente que, geralmente, a média da mulher brasileira de entrar na menopausa a partir dos seus 45 até mais ou menos em torno dos 50 anos. Claro que cada mulher é individual, né, gente? Então, a gente vê todas as idades. Tem mulheres acima de 50 que ainda menstruam e outras já com 40 que para. Enfim, mas a média fica ali 45, 50 anos. A gente fala que a partir dos 40 a gente entra numa transição. O que seria a perimenopausa, né? Aquele caminho para a menopausa. Então, pode ser que ela já venha apresentando alguns sintomas ou não. Então, ela pode vir com fadiga. Sintomas de menopausa, gente, são infinitos. Então, vou falar os mais comuns, tá? A fadiga, o cansaço, aquela memória já ruim, ela começa... O que eu vim fazer aqui mesmo? O que eu ia pegar? Então, ela já começa esses pequenos esquecimentos. A libido, né? Como eu citei anteriormente. Então, ela já consegue falar assim, nossa, eu não tô mais a mesma pessoa que eu era. Além de, enfim, muito associado principalmente cansaço. É a grande fala das pacientes. Doutora, eu tô cansada, eu acordo cansada, eu durmo cansado, eu fico nesse ciclo que não saio. Então, realmente, a gente tem que atuar muito nisso. A menopausa propriamente dita já vai ser quando a mulher ela fica um ciclo de 1 ano completo com ausência de menstruação. A fase da transição, ela começa, ora sangra, ora fica uns meses sem, vem de novo, ela vai tendo essa irregularidade. É a principal característica associada aos outros sintomas. E como que a gente conseguiria definir para uma mulher a janela de oportunidade para começar a reposição? Porque existe uma janela. Existe. Não é qualquer momento que isso pode ser feito. Se passar muito não é legal, adiantar também não é. Então, como é que a gente definiria essa janela? Bom, vamos lá. Primeiramente, para começar, ela tendo sintomas e já estando no 40 a mais, a gente já pode pensar na possibilidade do hormônio, alguma coisa do tipo. Claro, feita toda a mudança do estilo de vida. Mas a janela mesmo a gente considera os primeiros 10 anos. Porque a gente sabe que ainda os benefícios dessa terapia hormonal, se for necessário ser feita, ela vai ter benefício nos primeiros 10 anos. Então, a gente fala que é a janela crucial para poder a gente ainda intervir. Perfeito. E falando nessa janela de oportunidade, né, a gente tem as indicações, mas antes de vir as indicações, a gente tem que excluir as contraindicações.
Eu falo que para mim, nesse quesito, aí eu sou muito a favor do hormônio associado à mudança do estilo de vida, tá? Eu não sou da teoria que, só se precisar. Depois, se a gente tiver a oportunidade, a gente falar dos benefícios também, não só desses sintomas, eu acho válido, porque ainda tem muitos tabus em torno da terapia hormonal. Perfeito. Mas... Na verdade, as contraindicações são poucas. São poucas. Por exemplo, o câncer, né? Histórico pessoal de câncer, principalmente o câncer de mama. A gente ainda, no histórico familiar do câncer de mama, a gente ainda pesa muito o risco-benefício daquela terapia hormonal. Hoje já tem estudos mostrando pra gente que, por mais que tenha história familiar, a depender da forma que você faz esse hormônio, a gente está autorizado a fazer. Né? Então, só as polêmicas que estamos levantando aqui hoje. Não, perfeito. Mas as contraindicações principais que a gente fala, as enxaquecas, então aquelas mulheres com muitas dores de cabeça, principalmente com aquelas associações de a vista que atrapalha por causa da luz, o som, que a gente fala enxaqueca com aura, ela é uma contraindicação a determinadas formas de terapia hormonal. Hipertensão de difícil controle, quando usa muitos medicamentos. Algum outro tipo, por exemplo, um diabetes mais avançado, que tem uma lesão que a gente fala vascular. Ele também, a gente tem que pesar muito a terapia hormonal. Mas são poucos. São muito poucos. Trombose também, né? Estava esquecendo de um ponto importante, que é a mas trombose. São poucas, né? Não são muitas poucas. contraindicações. A grande maioria pode usar. A Perfeito. grande maioria. E como você falou, a mulher... entrando nessa idade, ela ainda é uma mulher, a gente está muito ativa. Muito. É o auge da carreira, é o auge da família, dos filhos. E essa mulher ter a oportunidade de fazer a reposição hormonal, como você falou, é algo fantástico, sendo bem feito, Sim. bem acompanhado. Sim. A gente tem que entender que os nossos hormônios, eles têm muita ação em tudo. Quando entra na menopausa, os principais hormônios que vão ter em queda é o estrogênio e a progesterona, que a gente chama, né? Que são produzidos nos ovários. E a partir do momento que aquele ovário já não consegue manter essa função, esses hormônios vão cair. Então, a gente traz várias outras complicações por conta dessa queda. Então, começa aqueles calores, né, que querendo ou não atrapalha muito o estilo de vida. Algumas pessoas até falam, nossa, doutor, isso está trazendo problema no meu casamento, porque é um liga e desliga ar-condicionado, é me cobrir e descobrir a todo momento, e aí eu fico agitado, atrapalho o sono do meu marido, e aí vem a libido que está baixa, ressecamento vaginal, que a gente sabe que, né, esse estrogênio, ele está associado a essa parte da lubrificação. Então, por conta dessa queda, ela já passa a ter dor. Se ela tem dor, ela não quer ter relação. E aí, aquele parceiro que às vezes não entende. E outra, como você falou, a gente está no auge da nossa vida. A gente não precisa encerrar a nossa vida porque a menstruação acabou. Não, agora eu estou na menopausa, pronto, posso parar de viver. Não é dessa forma. Então, a gente consegue, através da terapia hormonal, resgatar todo esse estilo de vida adequado para essa mulher, trazer uma qualidade de vida para ela, sem ela, ok, tô na menopausa, mas eu tenho uma qualidade de vida associada. É isso que a gente quer, que essa mulher possa viver ainda bons anos futuro com qualidade. É, perfeito. E assim, para quem está nos ouvindo, então, estilo de vida, a gente começa nele, uma suplementação adequada, a gente precisa. Sim. E assim, a gente tem os extremos, tem aquelas pessoas que querem resolver tudo com hormônio e tem aquelas que não querem o hormônio e querem resolver só com as cápsulas e só a suplementação também não dá conta. Então, vamos equilibrar isso, não é? É porque a suplementação, é o que a gente falou, ela vai potencializar algo que está faltando. Ela não é um hormônio, e aquele hormônio não vou conseguir ele através de suplemento, né? Exato. Claro, vai ajudar muita coisa a suplementação, mas tem funções do hormônio que é só dele. Então, eu acho que a gente não pode ir para os extremos, né? Nem totalmente livre, não hormônio em hipótese alguma, mas também não é hormônio para todo mundo, Exato. né? Então, a gente tem que realmente individualizar. E o hormônio, como eu falei, ele tem outros benefícios. Então, a gente já tinha falado anteriormente, né? A Dani trouxe isso da composição corporal, que muda muito com a menopausa. A gente sabe que com o avançar da idade, acumula muita gordura, e principalmente a nível abdominal. E a gente sabe que essa gordura a nível abdominal, ela aumenta muito o quê? Diabetes, hipertensão. Então, vem um risco de um infarto, um risco de um AVC. A questão da saúde óssea também, que é muito comprometida, A saúde óssea. Por quê? O estrogênio.
O estrogênio que a gente produz, ele é fundamental. E hoje, vários estudos já traz, além da proteção óssea, da proteção cardiovascular, a proteção também da nossa mente, da nossa cabeça. A grande doença que hoje se fala muito do Alzheimer, a gente sabe que tem proteção e benefício com o uso do estrogênio, né? Então, por isso que eu falei, a gente não pode ir aos extremos, achar que muita gente ainda tem o tabu de trazer o hormônio como um grande vilão, o hormônio da câncer, né? Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase, mas ela não é verdade. Totalmente, né? Porque tem as formas de se fazer a terapia hormonal e a gente sabe que não aumentaria esse risco. Então, E a gente falando de polêmicas, assim, é algo que, de fato, eu acredito que a gente vai ter uma luz nisso daqui a alguns anos. Existem muitos trabalhos, né, Daniele, fazendo reposição hormonal em pacientes que já tiveram câncer, mas aí são hormônios específicos, Sim. a forma de administrar é específica, aí vai depender do tipo de câncer, ele é receptor de estrógeno positivo, não é? Qual a porcentagem do estrógeno, da progesterona, é triplo negativo, não é? Então, assim, quando a gente fala de câncer, a gente entra numa seara que é delicada, né? Sim. Eu nem vou falar que é polêmica, ela é delicada, ela precisa ser olhada com muito critério, mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai abrir um pouco a luz para trazer uma forma de amenizar a situação dessas mulheres que ficam aí nessa contraindicação. Sim. Absoluta. Eu também acredito que vai ter muitas mudanças aí. Eu falo que medicina a gente não para, né? E na ginecologia, então, sempre tem algo novo. E uma delas vai ser essa questão da terapia hormonal. Também acredito que vai ter muita mudança. E quais são as formas de fazer reposição? A gente tem a forma tradicional, vamos falar assim, que é em comprimido, né? Que é a gente fala oral. A gente tem a forma transdérmica, que é quando a gente passa na pele, né? Vamos usar os termos mais fáceis também. E a gente tem a forma vaginal, né? E na forma de implante hormonal. Então, a gente consegue também através dos implantes. Então, tem todas essas formas que a gente vai abordar com o paciente e ver qual que vai ser a de maior adesão, de menor risco e tudo mais. Porque cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, né? E se a gente pensar, tem alguns perfis de mulheres que acho que mudam bem o entendimento da forma de fazer essa reposição. Exemplo, a questão de estar presente ou não o útero. Isso muda bastante para você em relação a definir o protocolo, não é mesmo? Sim. Aí eu vou lançar um outro ponto em cima disso. Antigamente se falava muito que mulher que tem útero, ela precisa do estrogênio junto da progesterona, né? Eu falo o seguinte, o estrogênio ele vai proliferar. E a progesterona vai balancear isso. Então, se ela tem útero, eu não posso só dar o estrogênio, porque senão vai só crescer as células e nada vai dar uma segurada. Então, eu preciso dos dois. Mas antigamente se falava que não tendo útero, eu não precisava da progesterona. Eu podia fazer só o estrogênio. Mas a progesterona, ela tem outras funções. Então, por exemplo, um dos sintomas muito comum da mulher na menopausa, insônia. Dificuldade para dormir, desperta muito à noite, ou mesmo aquela dificuldade de iniciar o sono. A progesterona, ela vai ajudar no sono. Ela vai ajudar nessa proteção e manutenção óssea. Então, hoje, o ideal é sempre estar associando os dois. Claro, eu vou mudar dose. Eu não preciso fazer a mesma dose de progesterona em uma paciente que não tem útero, comparado com a outra que tem. A que tem, eu tenho que usar uma dose um pouquinho maior. A que não tem útero, eu posso diminuir um pouquinho. Mas não fazer, hoje a gente já vê os outros benefícios dela. Então, vale a pena da mesma forma. E a gente pode ter essa mulher na transição da perimenopausa para menopausa cair de forma desbalanceada esses hormônios, não é mesmo? Sim. Às vezes ela mantém uma predominância estrogênica e a progesterona já está indo embora. Isso acontece, não é mesmo? Pode acontecer. Porque a partir do momento que ela para de... Como eu vou explicar de uma forma mais simples? Quando ela para de selecionar os folículos, né, que vai ter a ovulação, que é essa ovulação que vai gerar a progesterona, normalmente a progesterona, ela cai um pouquinho mais rápido, né? Primeiro do que o estrogênio. E aí a gente tem que realmente... Inicia uma progesterona primeiro, a depender, começa o estrogênio depois, ou a depender do sintoma, inicia os dois de forma simultânea, Por isso né? que a questão é extremamente individual. Totalmente. Dose individual. Totalmente. Então, assim, zero receita de bolo quando a gente fala em hormônio. Nossa. Zero mesmo. E havia também, né?
Exato. Muda muito. Se eu vou fazer oral, o que eu vou fazer, qual tipo de hormônio, Samira, eu não sei se você vai querer que eu traga isso, mas eu acho importante a questão do hormônio bioidêntico. Eu ia te perguntar sobre ele. Vamos lá. Pergunta. Qual que é a diferença entre o hormônio bioidêntico e as formas já prontas que são do nosso organismo mesmo, né? Isso, qual que é a diferença disso e se isso impacta também em mais ou menos efeito colateral? Posso voltar um pouquinho só para contextualizar minha resposta? Por favor. A gente falou no início que a terapia hormonal ainda é visto muito no tabu no sentido do câncer de mama, né? Eu vou fazer uso do hormônio, mas eu tenho medo do câncer. Tudo começou com um estudo chamado WHI, né? Foi um estudo muito grande que foi feito no passado. E esse estudo pegou várias mulheres. Só que qual foi o problema? Várias mulheres de várias idades diferentes. Então, de 40, 50, 60, 80. Eu não tenho como comparar em um estudo mulher de 80 com uma de 40. De 60 com a de 50. Eu não tenho como. São divergências, Viés, né? São vários viés. E aí, realmente, esse estudo também trouxe, além do viés de idade, o uso do estrogênio, mas o estrogênio retirado de égua, que a gente chama do estrogênio equino. E, obviamente, esse estrogênio, com o estudo, ele mostrou mesmo uma comprovação de que a terapia hormonal estava associada a câncer de mama, principalmente. E aí veio todo esse tabu de que hormônio dá câncer. Só que, graças a Deus, né, a gente tem um avançar dos anos e os estudos mostram, e foi estudada a questão do hormônio bioidêntico. O que seria o hormônio bioidêntico? Bio é porque é o que a gente produz. Idêntico porque é o que a gente produz, né? Ele é exatamente simulando o que o nosso organismo está fazendo. Então, o nosso corpo, ele não reconhece aquilo como uma substância, no caso o hormônio, como algo diferente. Fala assim, o que é isso aqui? Não estou reconhecendo. O que eu tenho que ligar? Porque a gente fala que todo hormônio é uma chave fechadura. Eu preciso do hormônio e eu preciso do receptor. Então, se eles estão conectados, eles vão se encaixar perfeitamente e vai ter a função que a gente quer. Se eu tô com uma substância que é totalmente que o meu corpo não reconhece... Assim, parece, mas não é, né? Parece, mas não é. É o famoso, é as fórmulas prontas que a gente encontra na maioria das vezes no mercado. É uma forma de etinil, estradiol, ou seja, é uma substância que, por mais que a gente fale que é hormônio, ele não é hormônio. O nosso corpo não produz isso, nunca produziu. Então, a gente reconhece aquilo como algo parece, mas não é, um estrogênio. E aí, ele vai ter todos os efeitos. Aumentando trombose, aumentando câncer de mama, outras complicações cardiovasculares. Mas se a gente faz o bioidêntico, que é exatamente o que o meu corpo produz, ou seja, ele reconhece exatamente a mesma coisa, ele não vê aquilo como algo estranho. Aquilo é natural para ele. Então, é como se o meu ovário estivesse produzindo da mesma forma. Então, a gente sabe que esse hormônio, ele não aumenta esses riscos. Quando a gente Esse é o X da questão. puxa essa história, né, da associação com câncer de mama, não fica, às vezes a maioria das pessoas não tem isso claro, que a gente está falando de estudos, era uma reposição hormonal completamente diferente do que é feito hoje. Então, a verdade é que hoje, com os tratamentos que a gente tem hoje, a gente não tem um estudo bonito para dizer se vai associar o câncer ou não. Sim. Então, assim, é muito ainda... A gente está num momento em que a medicina não tem uma resposta. A gente tem muito mais dúvidas do que certeza em relação à associação direta com o câncer. Porque hoje é um cenário completamente diferente quando a gente fala em reposição hormonal. Tudo muda muito, né, Samira? E graças a Deus, cada vez mais a gente se estuda, a gente levanta questionamentos que faz a gente buscar cada vez mais estudo para poder tentar solucionar essa dúvida que surgiu. Então, assim, é tudo perfeito hoje? Claro que não. Ainda acredito que vão ter muitas mudanças. Mas, sem dúvida, a gente já conseguiu, com o que a gente tem hoje, trazer uma qualidade de vida para a mulher de uma forma absurda. Entendeu? Tudo é olhar o indivíduo, avaliar a necessidade dele, usar qual medicamento ou qual tipo de hormônio e a via. A gente consegue fazer com muita segurança isso, mas individualizando o caso. É muito interessante, né, que as pessoas que estejam nos ouvindo tenham esse olhar, né, de onde entra o meu papel como pessoa, como indivíduo, como paciente, né, para
deixar o meu corpo entrar nesse processo de queda hormonal mais tarde, né? Porque a gente consegue fazer esse processo, ajudar, estar ao lado de um nutricionista que consiga fazer esse balanceamento, né? E trazer também essa suplementação de forma adequada é muito interessante também para deixar esse processo ali um pouquinho mais para frente. E se chegar um momento de que, né? Vai chegar o momento em que os hormônios vão cair, a suplementação, a reposição hormonal, ela é muito bem-vinda. Eu acho demais. Salvando raras exceções de contextos que realmente a gente vai ter contraindicação, ela de fato é bem-vinda. Deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, então, sobre essa saúde da mulher e esse potencial que a medicina traz hoje para a gente ter essa longevidade melhor. A mensagem que eu queria deixar foi o que eu falei lá no início. Nós hoje temos múltiplas funções. E para a gente cuidar de tudo, a gente tem que estar bem. Então, o seu cuidado com o outro começa com você. Você tendo esse autocuidado e procurar por profissionais que vão ter esse olhar para a sua saúde, que vão te olhar como um todo e não só como a parte ginecológica. Né? Então, que olhe para você, para sua saúde de uma forma geral, global, tentando entender o que uma coisa está levando a outra. E busque por ajuda. Esquecer não é normal, estar cansada não é normal. A gente tem que parar de normalizar muitas coisas, mas é a idade. Não é a idade, a gente tem que parar de usar isso como justificativa. A gente quer chegar aí 60, 70, 80, estando pleníssima. E a gente consegue fazer isso tendo o quê? Uma alimentação adequada, fazendo sua atividade física, um sono ajustado, junto de uma suplementação e uma terapia hormonal. Isso é o conjunto perfeito. Então, busque por profissionais que vão poder te oferecer isso e queira dar esse passo em busca da sua qualidade, é o seu autocuidado. Tudo o restante vem como consequência. Nossa, que bacana. Daniele, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. Aprendi muita coisa, foi muito interessante conversar aqui com ambas as Daniele. Acharás. E para quem está nos ouvindo, se esse encontro fez sentido para você, ressoe. Ficou bom, gente?